Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, postar aí no nosso canal. Não foi possível postar um vídeo na sexta-feira, só postamos 2, mas essa semana nós queremos cumprir aí o propósito de 3 vídeos por semana. E durante esse vídeo eu queria falar sobre um tema, o vaso na mão do oleiro. Nós vamos expor para vocês que todo mundo algum dia vai quebrar na mão do oleiro, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Precisa mudança, precisa transformação, precisamos ser melhores, e para ser melhores Deus está trabalhando conosco como o vaso na mão do oleiro. E é no momento em que se quebra que nós temos que tomar o maior cuidado. E eu gostaria de ler o texto, que vai nos servir como base para aquilo que nós queremos falar, que é o de Jeremias no capítulo 18, que diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa de oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, esse texto me chama muita atenção, por quê? Porque Deus trata, todos nós, em algum momento, seremos tratados como vaso na mão do oleiro. E o que nós precisamos entender é o seguinte: nós temos chamado, Deus vai nos dar comando, Deus vai nos dar direção. E o nosso maior problema é que sempre nós estamos pedindo sinais para Deus, sempre nós estamos pedindo: Deus, nos dá um sinal, faça alguma coisa. E Deus, querido, não vai falar nada do que Ele já não tenha falado conosco. Deus não vai falar nada diante daquilo que Ele já disse. Porque quando você foi chamado no esplendor do seu princípio da fé, Deus te deu comandos e te mostrou muita coisa. Só que no decorrer da sua vida nós enfrentamos crises. E é nas crises e nas lutas que nós começamos a falar: Deus, fala conosco. Deus, me dá uma direção. Deus, faça isso. Queridos, é na crise que nós precisamos entender que o Deus que falou comigo no princípio, o Deus que começou a boa obra comigo, Ele vai completar. Então Ele não precisa falar com você mais, porque Ele está trabalhando na nossa vida. Nós ficamos magoados, queremos, reclamando disso, daquilo outro. Por quê? Porque é preciso notar que quando o vaso está sendo trabalhado pelo oleiro, em algum momento ele vai quebrar. Em algum momento ele vai se despedaçar. Mas entenda algo, e aqui nós vamos mostrar através desse vídeo: quando o vaso quebra, o oleiro não joga fora. O oleiro não desperdiça. Daquele mesmo vaso que estava quebrado, ele faz outro melhor. Ele faz um melhor. Mas o que nós temos que entender é que você, como vaso na mão do oleiro que foi quebrado, que está passando pela dificuldade, que está passando pela luta, Deus jamais vai te lançar fora. Pelo contrário, Ele vai fazer de você um vaso melhor. Ele vai fazer de você um melhor vaso, com uma melhor circunstância, um melhor caráter, um vaso mais bonito. É isso que Deus quer fazer. Eu gostaria de colocar algumas coisas aqui para você entender. Mesmo nas mãos fortes do Senhor, o vaso vai quebrar. Quando o vaso quebra, nós sofremos por aflições, porque, queridos, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Nós vamos sofrer aflições. Aflições faz parte da vida do crente, mas é para ter bom ânimo. Cristo venceu, nós precisamos entender que, por exemplo, Saul, quando ele foi quebrado, ele não soube lidar com a quebra. E nós muitas das vezes não sabemos lidar com a quebra. Não sabemos lidar quando nós quebramos na mão do oleiro. Porque eu não sei o que te levou a estar passando
por essa luta, por essa guerra. Mas eu quero te dizer o seguinte: quem sabe o ambiente que você está vivendo é de angústia e tristeza. E quem opera num ambiente de angústia e tristeza é o diabo. Por quê? Porque o oleiro espera que você se levante e marche. Porque em meio à angústia e à incerteza, quem opera é o diabo. Mas o oleiro está te dizendo: levante-se, porque eu ainda tenho algo a fazer na sua vida. Segundo, nós precisamos entender que toda vez que nós passamos por problemas, toda vez que nós passamos por dificuldades, nós precisamos entender que vem acusações. E quem nos acusa? A primeira, são 4 tipos de acusadores que acusam quando nós estamos quebrados, quando nós estamos passando por tribulação, quando nós estamos passando por angústia. O primeiro a nos acusar é o diabo. O diabo foi acusar Jesus, quiçá nós. Veio colocar dúvida em Jesus: se tu és o Filho de Deus, quiçá nós. E é quando nós estamos em angústia e tristeza que o diabo vem nos acusar. O segundo que vem nos acusar é o mundo. O mundo chega e pergunta: onde é que está o teu Deus? Ele não é contigo? Por que você está passando isso? Por que você está enfrentando isso? Nós estamos quebrados, nós estamos em angústia, nossa fé já não é mais a mesma. Nós estamos quase, como disse o salmista, quase nos perdendo, nos desviando. E vem os acusadores nos apontar. A segunda coisa que nos acusa é a nossa própria carne. Começamos a questionar Deus na nossa vida. Começamos a questionar Deus em nós. E o quarto acusador são os nossos próprios irmãos da fé. Dentro da igreja aparecem pessoas para nos apontar e nos acusar. Quando nós estamos quebrados na mão do oleiro, quando o oleiro está trabalhando conosco e ele vê que tem algo em nós que precisa ser mudado e o vaso quebra, vem os acusadores. É neste momento, neste ambiente de angústia e tristeza que você está vivendo, neste ambiente de desistir, queridos, você começa a perguntar: Deus não é comigo, por que eu estou passando isso? Eu sei lá se é no teu casamento, a tua vida financeira, se é no teu ministério, eu não sei o que você está passando, mas esse ambiente de incredulidade que você está passando, esse ambiente de angústia que você está passando, que parece que Deus te abandonou, que parece que Deus te deixou, vem os acusadores te apontar. O diabo te aponta, tua carne questiona, teus irmãos da fé questionam, o mundo te questiona, tua família te questiona. É acusação em cima de acusação, é apontamento em cima de apontamento, e você começa a perguntar: onde está o meu Deus? Se esqueceu de mim, não se lembra mais de mim. Mas eu quero te dizer algo através dessa mensagem: o Deus que trabalha com o vaso e o vaso quebra na mão dele, é na mão do oleiro que nós quebramos. Este Deus vai fazer um vaso novo, porque eu já quero profetizar na sua vida: Deus não desistiu de você. Talvez você está ouvindo esse vídeo e faz tempo que você não tem força nem de ir para a igreja, porque você está quebrado. Mas Deus está trabalhando com você e Ele diz: eu não desisti de você. O que acontece é que você sucumbiu ante as acusações, é que você sucumbiu ao ambiente de tristeza, angústia e dor. Mas o Senhor está te dizendo: levanta-te e vá de novo para minha casa, porque eu não desisti de você. É interessante notar que o Deus que começou a boa obra em mim, Ele vai completar. É interessante notar que Deus tem aliança comigo, tem aliança com você. É interessante notar que maior é o meu Deus do que a aprovação que eu estou passando. É interessante notar que o vaso está quebrado, mas Deus tem poder de proteger o vaso. É interessante notar que nós somos provados pelo fogo, mas Deus passa conosco. É interessante notar que o vaso quebrou na mão do oleiro. Tem pessoas nos acusando, mas é Deus que nos justifica. É interessante notar que Deus
nos ama. É interessante você perceber. Levante-se então e ponha-se de pé, porque Ele, o Senhor, te ama. É interessante notar que nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós. Não importa o quão quebrado e decepcionado na sua fé você esteja, tem um Deus que está contigo, tem um Deus que vai fazer de ti um vaso novo, tem um Deus que vai reparar as fendas, as brechas, e vão olhar para você e não vão te reconhecer. Não importa se você desviou, saiu da presença do Senhor, porque as lutas e as tribulações foram difíceis, as acusações do mundo, as acusações do diabo, as acusações da sua própria carne e as acusações das próprias pessoas que te cercaram, te fizeram sucumbir ante a essa guerra. Mas eu estou te dando uma palavra profética através desse vídeo. Nada, absolutamente nada vai te separar do amor de Deus. E Ele tem uma palavra para você: se levante. Se levante e volte para a igreja. Se levante e volte, porque o oleiro vai voltar a trabalhar com você. Ele não te lançou fora. A Bíblia diz que aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Quem deixa a Deus somos nós. Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. Quem se afasta de Deus somos nós mesmos, que deixamos o Senhor, que deixamos. Queridos, você precisa entender que nem sempre nós vamos estar por cima. A Bíblia diz que Deus é Deus dos montes e dos vales. Se você estiver bem, Deus é contigo, mas se você estiver no vale, Deus continua sendo contigo. Deus nunca vai abandonar os seus, Deus nunca vai deixar os seus. Lembre, quebrou foi na mão dele. E ele não pegou o vaso e jogou na lata do lixo. Não. Ele pegou e começou a fazer de novo, moldar um vaso melhor. Ele está moldando contigo, Ele está trabalhando contigo, porque Ele tem uma grande obra na sua vida. Sabe, esse canal ele tem um propósito: fazer você servir a Deus com o melhor que você tem. Lembrar de você, no mundo em que nós vivemos, que as pessoas estão contestando a existência de Deus, contestando a volta de Jesus Cristo, contestando o poder de ir para a igreja, contestando tanta coisa, fazendo de crentes duvidar, no mundo onde os escândalos estão dentro da igreja, estão fazendo as pessoas se afastarem de Deus. Esse canal tem um propósito: fazer você levar a um Deus que jamais vai falhar contigo, a um Deus que jamais vai falhar na sua vida. Você entrou em lutas e em guerras, e talvez você até se desviou, ou talvez você está pensando em desviar, mas Deus nunca desistirá de você, mas Deus jamais vai te abandonar. Ele só quer uma coisa de você: levante-se, põe-te em pé e vá para cima, porque Ele está fazendo de ti um vaso novo na presença dEle. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana de vitória aí no começo da semana, esse vídeo da segunda-feira. Eu quero declarar as bênçãos de Deus sobre ti, eu quero declarar o poder de Deus sobre ti. Que você já possa rolar aí a barrinha e se inscrever no canal, que você possa curtir, comentar, nos abençoe. São 3 vídeos que nós postamos, 3 vídeos que nós colocamos. Esse é o primeiro da semana e eu quero te abençoar com esta palavra: Deus jamais te abandona. Ele começou uma obra e ela não vai ficar no meio, Ele vai completar o que Ele começou na tua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.